Bom dia, hoje mais um dia de devocional. Hoje a palavra está em quem você tem crido, em Deus ou nos homens. Esta é a palavra que nós iremos nesta manhã falar um pouco. Oramos ao Senhor. Maravilhoso e eterno Deus, Pai amado, obrigado por mais um amanhecer. Obrigado, Jesus, por termos permitido abrir os nossos olhos, contemplar a luz que o Senhor assim nos deu. E sairmos de nossa cama e começarmos a nos movimentar com saúde. E aqueles, ó Pai, que estão ouvindo esta palavra, irão ouvir esta palavra, que não estão bem com saúde, mas estão vivos, que dê graças ao Senhor e continue confiando no Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Fale conosco na Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. No livro de Atos, capítulo 27, é aonde nós queremos nesta manhã falar sobre a palavra de Deus. Aonde Paulo se encontra dentro de um navio com uma tripulação, aonde este navio vai se encontrar diante de uma grande tempestade. Talvez o seu navio esteja também trilhando por uma tempestade. E aí onde vem a pergunta: em quem você tem crido? Em Deus ou nos homens? No versículo 8, a partir do versículo 8 diz assim: e costeando, dificilmente chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da qual estava a cidade de Laceia. E passando muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda, e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Paramos aqui. Aqui nós estamos diante de uma situação em que Paulo se encontra no navio junto com o centurião, o qual ele estava em caminho a um destino. E o destino de Paulo era ir até Roma, ser apresentado ali ao rei, ao imperador de Roma. E Paulo está naquele navio, e esse navio estava na rota de uma tempestade. Então Paulo, ele juntamente com aquele povo, no meio daquele navio, naquela tempestade ali, passando por dificuldade, Paulo dá ao centurião, que era o comandante daquela tripulação, um conselho. Mas aquele centurião, ele tinha também, junto ali com ele, ali, os navegadores, que era o piloto, o marinheiro, aquele homem que tinha conhecimento do mar, que tinha conhecimento, por experiência dentro do mar de tempestade, e ele preferiu ouvir a estes homens que tinham experiência, no seu ofício, do que ouvir a Paulo, que era um homem que tinha experiência com Deus. E às vezes é necessário que nós damos mais, lícito, às vezes convém que nós ouvimos mais aqueles que têm experiência no seu ofício em qual nós estamos precisando, do que às vezes damos ouvido a Deus, a alguém que tem experiência. Por quê? Às vezes nós tendemos em confiar mais nos homens, porque ele tem experiência, porque ele estudou naquele assunto, porque ele já tem uma estrada naquilo que ele está vivendo, que nós estamos passando. Então nós damos ouvido, não, vamos por aqui, e deixamos de dar ouvido a Deus. E este homem, ele pecou nessa situação. E é engraçado que assim como ele conhecia o comandante daquele navio, assim que ele conhecia a experiência daquele comandante no navio, ele conhecia Paulo. É tanto que no versículo anterior, ele tratou Paulo como humanamente como amigo, como uma pessoa que ele poderia confiar.
Paulo era um prisioneiro, mas aquele homem confiava tanto em Paulo, que deixava Paulo à vontade no navio e até mesmo em uma certa ilha em que eles chegaram, para que Paulo visitasse os seus amigos. Então ele conhecia Paulo e conhecia o Deus que Paulo servia. Mas neste momento ele preferiu dar ouvido a alguém experiente na sua profissão do que alguém experiente em ouvir a voz de Deus. Aí eu faço a pergunta: a quem nós temos crido? Dado ouvido à voz de Deus ou à voz dos homens? A voz da medicina, daqueles que têm experiência na medicina, daqueles que têm experiência como conduzir um ônibus, um carro, seja lá o que for, e que nós estamos dentro, ou ouvir a voz de Deus? É necessário que nós damos ouvido à voz de Deus, para que nós não perdemos o rumo. Paulo, ele vai depois chamar esse povo a atenção e dizer assim: olha, se tivesse me dado ouvido, não teríamos tantas percas, não teríamos nós perdido o navio e nem colocado as nossas vidas em risco. Às vezes, por não darmos ouvido a um bom conselho, nós colocamos em risco as nossas vidas, a vida de nossa família, a vida de nossos amigos, daqueles que nós amamos, por não darmos um conselho, não darmos ouvido ao conselho de Deus, através do homem de Deus ou através da própria palavra de Deus. Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E se Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele é o caminho que nós devemos seguir. A palavra dele é a bússola para nosso destino. Que Deus nesta manhã Ele possa te orientar no momento que você está vivendo, aonde o seu navio está, aonde o seu barco da vida está ancorado ou no meio de uma tempestade. Que você venha dar ouvido à voz de Deus, que você venha dar ouvido ao seu pastor, ao seu líder espiritual, ou aquele que está do seu lado, que tem a plena consciência e convicção que Deus fala com ele. Porque Paulo falou: o anjo de Deus veio até mim nesta noite e me disse isso, isso e isso. E é bom que façamos da forma que ele disse. E por não dar ouvido a Paulo, aquela tripulação passou por maus pedaços. Mas que você venha passar por um bom pedaço ouvindo a voz de Deus. Que Deus possa te abençoar, te guardar. Que Deus possa assim confortar o teu coração nessa tempestade. Não sei qual é, mas sei que é uma tempestade e que você está passando, mas que você precisa confiar unicamente em Deus. Plume o teu barco na direção que Deus mandar. Que Deus abençoe. Amém.